Obrigado. Estamos vendo neste momento confrontos no sul do Iraque, na província de Maizanes, de acordo com o que está sendo relatado. Neste momento estão ocorrendo disparos, pelo menos com artilharia. Também afirmam que têm ocorrido movimentos militares. Fiquem atentos, mais tarde comentaremos sobre esse assunto. Isso já pode ser uma escalada que está acontecendo nessa região do mundo. Mas também é dito que a escalada pode estar acontecendo no Líbano com Israel. Vamos aos detalhes do que foi reportado hoje. E é que essa publicação por parte das FDI, da própria Forças de Defesa de Israel, mostraria 5 divisões das FDI avançando pelo sul do Líbano com amplo apoio de fogo terrestre e aéreo. A 98ª Divisão completou seu cerco em Bin Yebeil, um dos bastiões mais importantes do Hezbollah no sul do Líbano, Durante os combates, a Brigada Ibati obrigou os operativos da força de Radwan a depor as armas por ordem do chefe do Estado-Maior das FDI. Toda a área ao sul do rio Litani se tornará uma zona para a destruição do Hezbollah. Esses são os avanços que estão acontecendo agora mesmo na região. Vamos aos detalhes do que se sabe sobre esses ataques. Aqui estamos no Google Maps. Vamos ao detalhe. E é que esta zona, como vocês podem ver, é aqui onde esses movimentos estão acontecendo. Vamos aos detalhes do que foi reportado, mas isso pareceria uma escalada das FDI avançando com força. Dizem que de forma brutal no sul do Líbano. E é que o movimento contra esse grupo radical chamado Hezbollah tem sido contundente já há semanas. 5 divisões das forças de defesa avançam simultaneamente no sul do Líbano, o que indica uma operação em grande escala coordenada com objetivos estratégicos. O desdobramento inclui um movimento maciço de fogo terrestre e aéreo, indicando que não se trata de incursões pontuais, mas sim de uma ofensiva sustentada. A 98ª Divisão das FDI conseguiu completar o cerco em Bin Jeveil. Isso é considerado um bastião simbólico nas operações do Hezbollah, de acordo com o que se sabe. Vendo aqui no mapa, na área mais próxima, digamos, nesta região. Norte, não do norte de Israel, mas digamos em direção ao que é o sul do Líbano. Eles vêm dizendo que Bin Jeveil não seria um ponto qualquer, mas historicamente tem sido uma área, um núcleo de resistência e muita propaganda do Hezbollah há anos. Afirmam que este lugar tem um alto valor simbólico, um alto valor político, mas também um alto valor militar, de acordo com o que dizem. Durante os combates, a Brigada Ribat conseguiu forçar a rendição de um grupo de membros da Força Radwan. Isso representaria, bem, segundo dizem, um golpe direto nas capacidades de elite. Esse grupo Radwan seria um dos grupos de elite do Hezbollah que operam na região há algum tempo e que têm sido complicados. O regimento se chama Alajig Radwan, também escrito como Radwan ou Ridwan. É assim que também escrevem. Essa unidade, segundo afirmam, é uma unidade de elite de forças operacionais especializadas, por parte da organização xiita Hezbollah, uma organização que já atua há algum tempo sob patrocínio iraniano, através dos próprios ayatolás. Esse ponto dali até o rio Litani seria a linha, digamos, a linha vermelha que Israel exige. Esse grupo não deve cruzar essa linha. Vamos ao mapa para ver exatamente onde está esse rio Litani. É um rio que basicamente serve como um marco. Este é o rio. Vamos vê-lo aí na tela. Vamos aproximar um pouco. Esta é a área do rio. Toda esta área é o rio Litani. Eu não consigo ver, sinceramente. Quer dizer, eu não consigo ver. Deve estar por aqui. Aqui mostra que é o rio Litani. Dentro. Temos que nos afastar um pouco, mas dá para ter uma ideia. Sinceramente, não vejo nada. Parece não ser um rio grande, pelo menos aqui. O que dá para mostrar é que é mais ou menos na fronteira com Israel, na área mais próxima. Vamos marcar a divisão mais clara onde está bem melhor. Assim dá para ver melhor. Aí está. Se olharmos, ali está o rio. Agora sim dá para ver. Esse é o rio. Esse é o rio.
Sim. Agora, esta é a área onde pedem para vocês não atravessarem, não se aproximarem. Mais ou menos da área mais próxima de Israel, seriam cerca de 30 quilômetros aproximadamente. Rumo à fronteira com Israel, estamos vendo. Esse ponto vermelho que vocês veem aí, basicamente é para lá que eles estão avançando. Isso se tornaria uma zona, vamos dizer, como uma espécie de cinturão de segurança que as FDI tentam estabelecer. A declaração implica uma possível ocupação, afirmam que seria temporária, ou um controle militar intensivo no sul do Líbano até que o exército libanês. Olha, vejam, a ideia é que o exército libanês controle a zona, que o exército libanês controle tudo isso. E então Israel possa voltar. Enquanto isso, quem controla aqui não é o exército libanês, nem o exército israelense, mas sim é o Hezbollah. Agora Israel tentará controlar toda a área. A declaração implica uma possível ocupação temporária. A ideia nesta região é que se controle a área basicamente de um lado ao outro, não é? Ou seja, vamos seguir na linha do Litani ou do rio Litani, seria como uma espécie de referência geográfica para dizer, bom, então, esta é a região que vai ser atacada basicamente, né? Se ultrapassarem, também está aumentando a pressão internacional, né? Isso pensando que as coisas já se acalmem nessa região. Pergunto a vocês, isso será o fim do cessar-fogo com o Irã? E quanto aos Estados Unidos, o que esperam dos iranianos? Bem, esse era o aviso que eles deram, não? Quer dizer, no nível humanitário há um êxodo, não é a parte mais complicada. Mais de 1 milhão de pessoas libanesas tiveram que ir para o norte do Líbano porque não querem ficar no meio da guerra, né? E por outro lado, ao sul estão os civis israelenses que também tiveram que ir viver para o sul de Israel ou para o centro de Israel. Muitos deles, pois há ataques frequentes do Hezbollah na região. No fim, é uma zona de conflito, né? O que mais está acontecendo na região? Bom, em termos estratégicos, Israel estaria buscando basicamente se posicionar, né? Aproveitando que estão vivendo um momento de conflito e que Donald Trump claramente tem sido um aliado muito próximo de Netanyahu. Então, ele aproveita e quer matar 2, 3, 4 coelhos com uma cajadada só ao mesmo tempo. As circunstâncias, pelo menos para Netanyahu, têm sido ideais no sentido de que há a pressão de Donald Trump pelo caso Epstein e por outras áreas e outros temas controversos. Isso o levou ao conflito, o levou a ter que se envolver nisso para tentar escapar das pressões políticas internas de lá. Evidentemente, nenhum tipo de ataque é feito ou lançado contra o Irã. E isso é o que fez com que a Europa também reagisse dessa maneira. Dizem, olha, você sabe que não pode atacar se não foi atacado. Iam me atacar, mas não atacaram você. É que até mesmo a guerra com Gaza, só depois que acontece o ataque completo, o ataque de 7 de outubro, é que Israel se apresenta e faz um ataque também. Consequências terríveis demais para os civis, principalmente. Mas que já foi possível documentar bastante. Todo o efeito que teve em Gaza. Bem, basicamente o que restou de Gaza, em termos estratégicos, também complica a vida de Donald Trump, porque se quiser sair do conflito, ele tem uma situação, né, uma batata quente, por assim dizer, nessa região. O Irã já afirmou repetidamente que só negocia após cessar fogo no Líbano. Vamos a outros assuntos também importantes sobre o que está acontecendo no mundo. Não. Vejam só, foram detectados 6 espiões que teriam então estado passando informações para a China lá em Taiwan. 6 militares foram condenados por vazar informações sensíveis em caso que eleva a atenção com a China. E é que a espionagem e a infiltração já não estão acontecendo apenas entre civis
ou políticos inclusive, mas o alerta é que esse vazamento chegou até os militares. Essa é a parte que mais preocupa. Se estão infiltrando militares neste momento, isso pode ser perigoso, evidentemente, principalmente pensando que, se em algum momento a China considerar uma invasão ou tomar completamente Taiwan. Pois, se conseguirem controlar ao menos parte dos militares, seria perigoso nesse sentido. O Tribunal Superior condenou 6 militares ativos e outros até mesmo aposentados por espionagem. As penas variam de 4 anos e meio até 8 anos e meio de prisão, mostrando que os casos dentro da segurança nacional taiwanesa estão cada vez mais complexos, principalmente na questão da informação. 5 dos acusados criaram redes de organizações de espionagem dentro do próprio território taiwanês, violando diretamente a Lei de Segurança Nacional. Um sexto envolvido também foi condenado especificamente por revelar segredos, o que indica que os vazamentos concretos de informações sensíveis de inteligência estão cada vez mais graves. O caso começou em 2024, quando as próprias autoridades detectaram uma operação liderada por um cidadão chinês. Este já foi acusado sob ordens do exército chinês, ou seja, ele tinha ordens do exército chinês para se infiltrar nas forças armadas. Um dos pontos mais alarmantes é que tentaram convencer os militares a não resistirem em caso de guerra. A ideia era que esses grupos, se houvesse uma invasão, não fizessem absolutamente nada. Este seria o primeiro caso nos últimos 10 anos em que foi detectada uma infiltração já direta de inteligência chinesa operando fisicamente dentro de Taiwan. O presidente William Lai, o presidente taiwanês, advertiu que a China age como uma força externa hostil, tentando adotar medidas contra a infiltração que serão cada vez mais amplas. Esse escândalo não é apenas judicial, mas também é considerado estratégico e reforça a narrativa de uma guerra híbrida que está acontecendo neste momento nessa região. O impacto, portanto, está principalmente em pensar até onde as forças infiltradas podem estar neste momento em Taiwan. Mas, evidentemente, isso não é a primeira vez. Ou seja, isso aconteceu muito pouco nos últimos anos, nos últimos 10 anos. Desde 2015 não ocorria um caso dessa magnitude, ao menos não detectado. Outro assunto que também é importante é o que está acontecendo entre Vladimir Putin e Donald Trump. Vamos aos detalhes. Rússia e Estados Unidos podem estar em Pequim ao mesmo tempo durante a guerra energética. Sergei Lavrov informou que Vladimir Putin visitará a China no primeiro semestre. Essa visita vai acontecer quando também está anunciada a visita. No momento, não é necessariamente certo que eles vão se encontrar ao mesmo tempo. Isso seria difícil, mas seria incrível. Há ainda uma mensagem enviada por Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia. Vamos ouvir. Pode, sem dúvida, compensar a falta de recursos que surgiu tanto na República Popular da China quanto em outros países que estão interessados em trabalhar conosco com base na igualdade e no benefício mútuo, e a Rússia já disse isso mais de uma vez. O Presidente já abordou esse tema, inclusive em relação aos planos dos países europeus, representados pela Comissão Europeia, de romper completamente qualquer vínculo com a Rússia no setor energético. Refiro-me ao fornecimento dos nossos hidrocarbonetos com a República Popular da China. Graças a Deus temos todas as possibilidades, tanto as já utilizadas quanto as capacidades de reserva e as oportunidades planejadas, para não depender desse tipo de aventuras agressivas que minam a economia mundial e o setor energético global. Bem, isso faz parte do que está acontecendo agora mesmo. Essa é a reação do próprio Lavrov. Um enorme abraço para Eliseu. Como você tem estado? Muito bom. E aí, Antônio? Saudações. E bom, a toda a informação que vai chegando. Muito obrigado a todos, assim como a toda a comunidade que vai chegando. Muito obrigado. Vamos para outros assuntos também importantes. Há uma série de reações que têm acontecido agora mesmo por toda essa ideia de que a Rússia está bloqueando. Não são ideias, mas fatos que estão bloqueando agora mesmo a internet de uma maneira tremenda.
A Rússia deu mais um passo em sua estratégia de censurar completamente a internet naquele país. As VPNs, que são as redes privadas virtuais, são ferramentas para poder se conectar e driblar, digamos, os bloqueios que o governo estava fazendo, pois agora mesmo também elas estão bloqueadas. O governo está conseguindo bloquear vários serviços internos. Simplesmente param de funcionar quando detectam que o usuário está com uma VPN ativa entre os serviços afetados. Entre eles estão plataformas como o ecossistema digital russo Yandex, o Mail.ru e a rede social VK. Também foram impactadas lojas digitais como Whiteberries e Ozone. É um golpe informativo, mas também é um golpe para a indústria digital que existe na Rússia. Ou seja, as lojas, etc. Tudo isso está enfrentando um problema enorme. O governo russo, via Ministério do Desenvolvimento Digital, reconheceu, pois esse objetivo é reduzir o uso de VPN entre a população. A justificativa oficial aponta que muitas plataformas estrangeiras não cumprem as leis de segurança ou antiterrorismo impostas por Moscou. Mas, na verdade, esse é o pretexto que eles usam para bloquear completamente a internet, ou pelo menos a internet que os incomoda. Outra questão que me chama a atenção é o que ocorre e continua afetando as diferentes regiões da Flórida atingidas pelos incêndios, onde já se fala em milhares de evacuados. Coisa que aqui temos comentado para vocês com frequência. Os riscos causados pelos incêndios florestais em diferentes pontos da Flórida. Vamos aos detalhes para ver como está essa questão. E quais são as outras áreas de risco para incêndios lá nos Estados Unidos? Vamos aos detalhes. É esta área que está sendo reportada neste momento. O fogo está localizado no condado de Collier, uma área estratégica pela proximidade com ecossistemas importantes e rotas principais como a I-75. Até o momento, o incêndio já consumiu, segundo relatos, centenas de hectares. Há inclusive reportes que falam de mais de 1.000 hectares. Bom, vamos ver qual será o número final, mas já foi devastado nesses incêndios. São áreas bastante extensas, né? Já faz vários dias que venho comentando com vocês sobre como esse mega incêndio começou. Há cerca de 2 meses, vocês lembram do incêndio que atingiu 10.000 hectares? Bom, a rodovia afetada cruza os Everglades, um dos ecossistemas mais frágeis e valiosos dos Estados Unidos. Mas o risco de incêndios é muito mais amplo agora no oeste. Na verdade, para o sudoeste do México. O noroeste dele, na verdade, e todo esse leste tem grandes probabilidades de grandes incêndios, assim como também para o Arizona, Novo México e até mesmo para áreas do Texas. O noroeste do Texas tem uma probabilidade muito alta, não extrema, de incêndios. Essas são as condições que existem devido à falta de umidade nessas regiões. Curiosamente, o Nordeste, que costuma ser seco, tem chovido e, bom, nessa região há uma certa diminuição nas chances de incêndio. Sim, mas como eu disse, estamos vendo aqui, né? Ou seja, em direção a Chihuahua e em direção a Zacatecas, Durango, etc., a probabilidade de incêndio já fica mais intensa. Da mesma forma, um grande abraço para toda a comunidade que nos acompanha por aquelas bandas. Vamos para outros assuntos também importantes. Olhem só, há um alerta da AIEA. De acordo com o que diz o próprio Rafael Grossi. Aliás, ele acabou de ser listado como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Isso em uma publicação feita na revista Time. Lá está, veja só, Rafael Grossi como uma das pessoas mais influentes, uma das 100 pessoas mais influentes do planeta. Eles acreditam que ele pode ser quem vai renovar a ONU, já que a ONU tem passado por muito desprestígio. Bom, insisto, onde está Antônio Guterres em todo esse conflito? No Líbano, lá na Ucrânia, na questão do Irã neste momento. Era para ele estar aparecendo todos os dias e tentando fazer as pazes, tentando promover o diálogo, e absolutamente nada. Lá está o Paquistão ou o Omã fazendo esforços e a ONU não aparece. Mas quem aparece é a AIEA,
dirigida por Rafael Grossi, que também faz parte da ONU. De qualquer forma, acho que a AIEA e, nesse caso, também a OMS foram as mais ativas, pelo menos as que aparecem, e não tanto a própria ONU, a OMM, na questão meteorológica e coisas do tipo, que também publica relatórios interessantes por aí. Mas no tema do risco nuclear, Rafael Grossi fez um alerta que me chamou a atenção. Era uma advertência necessária em algum momento, principalmente porque está havendo uma revolução. O programa nuclear norte-coreano está passando por uma revolução, está se transformando. Atenção, agora ele fala também do norte-coreano, não só do iraniano. Um tema que quase... Bom, quando vocês ouvem Donald Trump falar sobre o problema norte-coreano com as armas nucleares que eles têm lá, ele fala com muito respeito, não é? Ele fala com muito respeito. Mas isso não é tanto respeito, é medo. Porque, no final das contas, caso contrário, a Coreia pode ter muitos problemas econômicos e o que você quiser. Ter dizem 10, dizem 20. Não se sabe exatamente quantas armas nucleares, pois isso tem causado dor de cabeça para os Estados Unidos e para a região do Japão também. A China, inclusive, não está muito feliz em ter um país nuclear na região, mesmo que esteja do seu lado. A AIEA, por Rafael Grossi, afirma que confirmou que as atividades nucleares foram ativadas e se expandiram na Coreia do Norte. O chefe do órgão, Rafael Grossi, afirma que as atividades nucleares da Coreia do Norte se expandiram de forma significativa, em linha com os objetivos declarados pelo líder do regime norte-coreano, Kim Jong-un. Confirmamos que a atividade nuclear foi ativada e se expandiu significativamente. Não apenas no reator de 5 megawatts, mas também nas instalações de armazenamento e de reprocessamento de combustível nuclear usado. E o reator de água leve de Yongbyon? Também em outras instalações ao redor da área, declara Grossi em uma coletiva de imprensa. Ele disse isso na Coreia do Sul, segundo o que cita o jornal Seoul Sunlibo. É um jornal sul-coreano ou da Coreia do Sul, e o que ele diz basicamente é que o risco é maior. Estão ocorrendo movimentações importantes em torno de uma expansão significativa do programa nuclear. O quê? Quase não se comenta ou fala sobre o assunto, mas é claramente um grande problema. Enquanto isso, Chevron, vejam o que ocorre nos Estados Unidos, pois Donald Trump afirma que tudo já está tranquilo e melhorando. O assunto do petróleo parece que vai bem, embora, aliás, agora já está subindo e os mercados da Ásia abriram neste momento e o petróleo já está subindo. Hoje chegou a estar em 94. Agora já está em 94,71, ou seja, já quase chega a $100, mas pelo menos se mantém abaixo do 100, o que é positivo. Mais tarde, quando Astrid estiver aqui ao vivo, conversamos melhor. Como está a situação? Mas o executivo da Chevron, Andy Walsh, fez um alerta direto aos cidadãos dos Estados Unidos, pedindo que reduzam o uso do automóvel, diante do aumento dos combustíveis ou do problema com os combustíveis. A recomendação é: bem, isso reflete uma preocupação real de um petroleiro, de uma marca como a Chevron. O que isso diz ao mercado de energia? Bem, para os usuários que compram gasolina, eles dizem: veja, leve com calma. O gatilho seria a falta de combustível que está sendo gerada na Ásia, na Europa. E bom, agora o barril Brent já alcançou. Bom, ficou ali rondando os 100 e continua rondando os 100, estando em 94,71, ou seja, $94,72. Enquanto isso continuar, o que Andy Walsh diz me parece interessante, ou seja, não gastar demais seria o ideal neste momento. O impacto já é tangível. O preço médio da gasolina subiu de 2,92 para 3,80 e $4 por galão, mas há regiões na Califórnia, por exemplo, onde a gasolina subiu ainda mais do que isso. Olha, aqui tem uma mensagem que o Bonilla me mandou, parece. Sim, né? Bonilla, isso mesmo. Essa mensagem foi enviada pelo Bonilla. Isso é na Califórnia, em Oxnard, Califórnia. E vejam como está a gasolina por lá. Isso me mandaram ontem. Manda um abraço por sinal. $6 o galão. Da média que está em 3,84 na Califórnia, pelo menos nessa região, no Chevron, especificamente,
está caríssimo. A conclusão da Chevron. A conclusão desse executivo da Chevron é a economia de energia individual. Por enquanto não é opcional, mas é uma ferramenta imediata que pode ajudar a frear a crise. Não é solução a longo prazo, mas a curto prazo ajuda um pouco. O cenário é não gerar inflação, não gerar um custo extra exagerado se não forem tomados os devidos cuidados. Outro assunto que também chama a atenção, e é outro dos temas que cada vez importam mais, que é o tema da tecnologia militar. Neste momento, os Estados Unidos estariam mostrando, o Pentágono está mostrando uma série de testes hipersônicos que garantem que vão mudar o equilíbrio militar global. De acordo com o desenvolvimento que o Pentágono afirma, o novo desenvolvimento, as novas tecnologias seriam ou estariam focadas na ES. 20. O sea que Não percorrer a atmosfera a mais de 24 mil quilômetros por hora, mas uma ferramenta para minimizar o tempo de reação em conflitos, ou seja, se esses projetos se tornarem realidade. Pode ajudar a conter tudo isso? Pois bem, evidentemente, esse desenvolvimento ou essa opção é opcional, mas uma ferramenta imediata que poderia gerar uma reação imediata a qualquer ataque em tempo recorde, não é? Ou seja, imaginem chegar a 24 mil quilômetros de distância em 1 hora ao redor de um país. Dos opcionais, mas é uma ferramenta imediata que poderia, como dizem, redefinir a velocidade no âmbito militar. O tempo de reação nos conflitos, exagerado, não é? Os cuidados. Não é opcional, mas é uma ferramenta imediata que gera um custo extra. ellos son los que están haciendo este desarrollo. São saudações para toda a comunidade, Juan Antônio, Donald, Miranda, Beto, Carlos. Os temas. Não é opcional, mas é uma ferramenta imediata que gera discussões longas e detalhadas. Daqui a pouco. Obrigado por nos acompanhar esse tempinho. Vejo vocês mais tarde. Já estou aqui conversando, então, sobre o resumo exagerado. Cuidem-se. Hasta luego.